Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em inglês, o equivalente aproximado para aquele tipo de expressão assim, a palavra dele contra a dela, seria a expressão he said, she said. Ele disse, ela disse. Pois bem, agora em maio de 2025, entrou um filme no catálogo da Netflix que se chama She Said. Então ele pega essa expressão e esquece da parte do he said, e são significa que vai focar na palavra das mulheres. É um filme feminista, porque na verdade conta, né, como que foram se juntando, jornalistas foram convencendo mulheres a prestarem queixas, a se declararem vítimas de assédio daquele produtor lá, dono da Miramax, do Harvey Weinstein, né? Então, é um filme feminista e totalmente feminino, porque assim, o trabalho investigativo na vida real foi conduzido basicamente por duas jornalistas que depois escreveram um livro, o qual serviu de inspiração para uma roteirista escrever esse filme, que foi dirigido por uma diretora. Então a presença feminina aí é bastante grande, tá? Ele lembra um pouco na estética os anos 70 e tem uma razão para isso, tá? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Neste século, a gente teve filmes, aquele de 2015, se não me engano, eu já resenhei aqui, um que os jornalistas do Boston Globe vão falar sobre denunciar os abusos, né, dos padres na Igreja Católica, tal. Esqueci o nome do filme agora. Então, a gente tem essas histórias de jornalistas denunciando esses crimes, esses escândalos de corrupção, tal, né? Bem, um dos filmes matrizes, se não o grande filme matriz para esse tipo de filme, é dos anos 70, né? É aquele Todos os Homens do Presidente, lá com o Dustin Hoffman, que fala sobre o problema de Watergate, aquela história. É um filme por 75, 76, 77, aquele filme. Então, por isso que às vezes este filme, né, ele parece o She Said, ele parece anos 70, porque tá bebendo, tá dialogando diretamente com esse filme lá do Todos os Homens do Presidente. Você percebe que a cinematografia se passa em Nova York, foi o New York Times que deflagrou isso aí. É uma cinematografia um pouco mais lavada, né? Nova York não aparece muito como cidade de cartão postal, aquela coisa toda. Muitas vezes as cores são bastante washed out, mesmo como se diz em inglês, né? Ou são escuras quando as personagens estão em bares, em restaurantes escuros, assim. Eu acho que se cortasse um pouco do tanto de carro, né, mostrar o carro indo para cá, indo para lá e tal, você teria um filme um pouco mais enxuto, porque são 2 horas e 9. Mas eu gostei bastante porque assim mostra muito. Primeiro que é um bom, ótimo, excelente trabalho de atrizes e atores, né? Não acho que demonize os homens, porque, ok, o Harvey Weinstein vai aparecer como grande vilão, vai aparecer só em fala, ou de costas, ou a gente vai ouvir a voz dele, né? Mas ele não. Eles dão mais para as vozes. Só que a gente, menino, a gente tem no filme outros homens, por exemplo, os maridos da jornalista, o chefe, que não são esses grandes vilões, né? Nem todos nós somos tão ruins desse jeito. Então eu achei bem bacana. Para quem talvez não lembre ainda ou não saiba, em 2017 o New York Times publicou uma matéria que mais ou menos deu o gatilho do tal do movimento Me Too, né? Foi um dos gatilhos quando denunciou os abusos sexuais lá do Harvey Weinstein, que não só com atrizes iniciantes,
mas sei lá, envolvia Gwyneth Paltrow e tudo mais, né? No filme cita o nome dela, uma das atrizes, inclusive, aparece nesse filme. Então, o filme vai mostrar essas duas jornalistas tentando convencer mulheres a denunciarem esses abusos e com que outras pessoas, tipo advogados, tal, mesmo que de forma indireta, revelem informações para que elas consigam fazer uma matéria onde você tenha provas suficientes para começar uma discussão, né? Então é claro, você vai ter um filme muito dialogado, né? É praticamente teatro filmado. Para mim isso não tem o menor problema, até porque meu mestrado, meu doutorado foram na área de dramaturgia mesmo, na área de teatro, então eu estou totalmente acostumado com esse tipo de coisa. Posso não resenhar muito esse tipo de filme, mas esse tipo de filme para mim não cansa. Na verdade, eu assisti sem parar o filme, porque eu fiquei muito interessado nas interpretações. Ele é um filme um pouco uneven, né? Eu achei ele um pouco desnivelado, assim. Então, algumas coisas repetitivas, né? Mas eu entendi porque eles quiseram dar voz mesmo a várias dessas pessoas e, na verdade, para dizer como que essas coisas se repetiam. Mas, por exemplo, mesmo assim, eu acho que poderia melhorar em algumas coisas, né? Então, eles fazem de um jeito para que a gente perceba que essas duas jornalistas, elas têm uma vida, né? Então, uma está enfrentando talvez uma depressão pós-parto, tal. Mas assim, essas coisas nunca vão para frente. E dentro de um filme, a gente meio que espera que essas coisas vão para frente. Você fala, Roberto, mas a finalidade do filme não era essa. A finalidade do filme era mostrar as coisas das mulheres. Pois bem, eu entendo que é essa a finalidade. Então, se essa é a finalidade, quando você vai mostrar a vida em família dessas mulheres, coloque quadros, coloque pedaços em que você não necessariamente precise desenvolver depois, né? Porque se você tem escolhas, tem ônus e tem bônus. Então tem um pedaço lá que diz assim: ah, mamãe, eu não sei o que, de um segredo. Você tem um segredo? Sim, um dia eu te contarei o segredo. Em um roteiro, em uma estrutura fílmica, a gente espera que esse segredo depois. Por que, que você plantou isso no teu roteiro se você não falou? Ah, porque ele está querendo da mulher. Então não plantasse, fizesse um outro diálogo entre essa mãe e essa filha. É só isso que eu estou dizendo, né? Não estou detonando com o filme. Ah, eu amei você. Não, é isso. É aparar arestas, é fazer com que menos viagens de carro me sejam mostradas. Indo de Manhattan para Queens, pegando toda aquela ponte e tal. Tá, eu não preciso ver tudo isso, porque você tem um filme de 2 horas e 9. E a tua ideia não é fazer o das mulheres? Ok, então me bota as mulheres lá. Tá? Mas de forma geral, eu acho um filme muito sensível e você vai ver, ver e ouvir as coisas escabrosas que ele fazia, as mulheres, né? São mulheres que eram assim, tinham sonhos e dependiam, queriam trabalhar tal, mas você vai ver um pouco da rede de apoio, né? Por exemplo, o advogado, bonachão, não sei o que, tarará, né? Eles começam o filme numa vibe assim, o New York Times assim, paladino da justiça, né? Porque primeiro denunciaram o Trump, depois denunciaram a Fox News. O que a gente vai denunciar agora? E aí, assim, em 15 segundos de 2 horas de filme, uma personagem fala: para que eu vou contar para vocês se o próprio New York Times uma vez eu contei e isso não surtiu efeito nenhum. Isso não é questionado no filme. Elas não voltam e discutem isso com os chefes dela, né? Eu talvez quisesse questionar, inclusive, por quê? Por que naquele momento o seu New York Times decidiu então que era a hora, porque elas não encontram, parece que empecilho nenhum dentro da estrutura de chefia de poder do New York Times, mas já
estava dizendo ali que já tentaram fazer isso, mas qual é? Por quê? Então, assim, o filme ele é desnivelado e ele não é um filme sensacional, né? Ele não atinge os patamares nem de longe do Todos os Homens do Presidente, por exemplo, porque ele tem essas pequenas inconsistências e falhas, né? Tem uma hora que você não sabe se porque eles colocam lá e inserem o que parece ser uma conversa do Einstein mesmo com o Einstein, para não confundir com o Albert Einstein, coitado. O Einstein com uma atriz acho que italiana, ela é estrangeira, né? Ou seja, não nativa americana, porque o sotaque dela não é de alguém nativo. Parece aquilo é de verdade, num corredor de hotel. Você fica vendo os corredores, corredores, mas isso é um documentário, é um filme. Então, assim, gostei, mas eu gostei até da direção, que não é uma direção que fica se mostrando. Então, o filme Ela Disse, né? Então a ênfase é naquelas mulheres. Por isso que tem grandes atrizes, por isso que a gente ouve as histórias tal. Mas tem essas coisinhas que a gente tem que levar em consideração em uma avaliação crítica, em uma abordagem crítica, né? Mas é um filme bem bacana. Eu gostei bem bastante. Tchau.